Bem, conforme antecipamos na nossa programação de trabalho, o nosso estudo começa com Adam Smith, né? Este autor, em 1776, escreveu uma obra intitulada A Riqueza das Nações, que tem como subtítulo Investigação sobre sua natureza e suas causas. Aqui Adam Smith já deixa de saída, no próprio título da sua obra, né, qual é o objetivo dele. Seu objetivo é investigar as causas do crescimento da riqueza das nações, bem como, né, investigar também a natureza desta riqueza. E vou só adiantar para vocês em que sentido se deve entender, né, a natureza da riqueza das nações. Ele vai mostrar muito claramente no capítulo 2, que será visto no próximo vídeo, né? Trata-se de uma economia mercantilizada. Esta é a natureza da riqueza das nações. Uma economia onde predomina, né, uma economia onde tem como relação social básica a troca. Essa é a natureza da divisão ou da riqueza das nações. Muito bem. Quais são? Vamos começar, portanto, analisando, acompanhando o raciocínio do Adam Smith, para mostrar em que sentido, né, o aprimoramento das forças produtivas é visto por ele como a causa do crescimento da riqueza das nações. E isso ele deixa claro logo no primeiro parágrafo, quando diz o seguinte: o maior aprimoramento das forças produtivas do trabalho e a maior parte da habilidade, destreza e bom senso com os quais o trabalho é em toda parte dirigido ou executado, parecem ter sido resultado da divisão do trabalho. Nesse pequeno parágrafo, o Adam Smith deixa muito claro, né, que o aprimoramento das forças produtivas se deve, né, à divisão do trabalho. E quando ele fala de divisão do trabalho, ele fala da divisão do trabalho em dois sentidos: a divisão social do trabalho e a divisão técnica do trabalho. O que se deve entender por divisão social do trabalho? A divisão social do trabalho é algo muito simples, é comum, é do conhecimento geral. Acho que quase todo aluno de economia, mesmo na introdução desse curso, sabe que a divisão social do trabalho diz respeito à distribuição dos meios de produção, incluindo aí a força de trabalho, entre os diversos setores da economia, isto é, a indústria, o comércio, os serviços e assim por diante. Mas para Adam Smith, né, o aprimoramento das forças produtivas decorre fundamentalmente não da divisão social do trabalho. A divisão social do trabalho até uma consequência para ele. Mas o aprimoramento das forças produtivas que são responsáveis pelo crescimento da riqueza das nações, essas forças produtivas, né, o seu aprimoramento decorre, né, da divisão técnica do trabalho, do aprimoramento da divisão técnica do trabalho. E ele dá, na primeira página ainda, né, no terceiro parágrafo do primeiro capítulo, ele dá um exemplo, né, da produção de alfinete. Neste exemplo, ele diz que um só trabalhador talvez não chegue a produzir um alfinete por dia. Mas se houver uma especialização crescente dos trabalhadores na produção de alfinete, né, 20 trabalhadores ou 100 trabalhadores poderão produzir até 1000 alfinetes por dia. A divisão técnica do trabalho,
leva ao aprimoramento das forças produtivas, leva ao que ele disse, a um aumento da destreza, da habilidade com qual o trabalho é executado. Quanto mais adestrado, quanto mais sábio for o trabalhador, né, maior será a sua produtividade, maior será a produção desse trabalhador por unidade de tempo, maior, portanto, será a produção e, consequentemente, maior será o crescimento da riqueza das nações. Eu vou tomar, né, a ousadia de ler este parágrafo, que eu acho muito interessante, né, para que vocês que estão acompanhando, né, possam sentir, né, para que eu possa dar prova a vocês do que eu estou dizendo corresponde realmente ao que afirma, né, ao que defende Adam Smith. Então, no terceiro parágrafo, ele diz o seguinte: tomemos, pois, um exemplo tirado de uma manufatura muito pequena, na qual a divisão do trabalho muitas vezes tem sido notada. A fabricação de alfinetes. Um operário não treinado para essa atividade, nem familiarizado com a utilização das máquinas ali empregadas, dificilmente poderá talvez fabricar um único alfinete em um dia, empenhando o máximo de trabalho. De qualquer forma, certamente não conseguirá fabricar 20. Então, se o trabalhador não é especializado, não é, né, não tem habilidade, não tem destreza, né, não executa uma atividade rotinizada, né, esse trabalhador realmente não consegue sequer fabricar um alfinete por dia. E ele continua: entretanto, da forma como essa atividade é hoje executada, não somente o trabalho todo constitui uma indústria específica, mas ela se divide em uma série de setores, dos quais, por sua vez, a maior parte também constitui provavelmente um ofício especial. Ele está dizendo que com o desenvolvimento da sociedade, né, o trabalho vai se especializando, né, e essa especialização vai levando um aumento de produtividade. Ele diz o seguinte, continuando com o raciocínio dele. Ele diz o seguinte: um operário desenrola o arame, um outro o endireita, um terceiro o corta, um quarto faz as pontas, um quinto o afia nas pontas para a colocação da cabeça do alfinete. Para fazer uma cabeça de alfinete requerem-se 3 ou 4 operações diferentes. Montar a cabeça já é uma atividade diferente e alvejar os alfinetes é outra. A própria embalagem dos alfinetes também constitui uma atividade independente. Assim, a importante atividade de fabricar um alfinete está dividida em aproximadamente 18 operações distintas, as quais, em algumas manufaturas, são executadas por pessoas diferentes, ao passo que, em outra, o mesmo operário às vezes executa 2 ou 3. Vi uma pequena manufatura desse tipo com apenas 10 empregados, e na qual alguns desses executavam 2 ou 3 operações diferentes. Mas, embora não fosse muito hábeis e, portanto, não estivesse particularmente treinado para o uso das máquinas, conseguiram, quando se esforçaram, a fabricar em torno de 12 libras de alfinete por dia. Ora, uma libra contém mais do que 4.000 alfinetes de tamanho médio. Aqui, então, né, o cerne da questão, né? É a divisão técnica do trabalho, é o aprimoramento, é a destreza, a habilidade do trabalhador, né? É a especialização, a qualificação do trabalhador que vai fazer com que ele, né, se torne capaz de produzir uma maior quantidade de um determinado produto, mesmo que executando uma ínfima operação dessa atividade,
uma quantidade maior de produto do que ele faria sozinho. Então, a divisão técnica do trabalho é a alma, né, do aprimoramento das forças produtivas. Acontece que um trabalhador que passa a vida toda, né, executando uma única e mesma operação, esse trabalhador perde, né, digamos assim, a capacidade até mesmo de pensar, né? Esse trabalhador, né, quanto mais ele se especializa, né, mais atrofiado se torna o seu espírito e sua capacidade intelectual. E o Adam Smith, por incrível que pareça, reconhece essa consequência negativa da divisão do trabalho que Charles Chaplin expressou tão bem em tempos modernos, no seu filme Em Tempos Modernos. No livro 1, no livro 5º, capítulo 1 do volume 2, que é A Receita do Soberano ou do Estado, o Adam Smith diz o seguinte, falando sobre as consequências negativas do trabalho. Ele diz o seguinte, presta atenção. Com o avanço da divisão do trabalho, a ocupação da maior parte daqueles que vivem do trabalho, isto é, a maioria da população, acaba restringindo-se a algumas operações extremamente simples, muitas vezes uma ou duas operações. Ora, a compreensão da maior parte das pessoas é formada pelas suas ocupações normais. O homem que gasta toda a sua vida executando algumas operações simples, cujos efeitos também são, talvez, sempre os mesmos, ou mais ou menos os mesmos, não tem nenhuma oportunidade para executar sua compreensão ou para exercer seu espírito inventivo no sentido de encontrar meios para eliminar dificuldades que nunca ocorrem. E ele continua. O trabalhador, né, perde naturalmente o hábito de fazer isso, tornando-se, em geral, tão embotado e ignorante quanto possa ser uma criatura humana. O entorpecimento de sua mente o torna tão somente incapaz de saborear ou ter alguma participação em toda conversação racional, mas também de conceber algum sentimento generoso, nobre ou terno, e, consequentemente, de formar algum julgamento justo, né? Até mesmo acerca de muitas obrigações da vida ordinária. Esse tipo de vida, diz o Adam Smith, corrompe até mesmo sua atividade corporal, tornando-o incapaz de utilizar sua força física com vigor e perseverança em algumas ocupações que não aquela para a qual foi criado. Assim, a habilidade que esse trabalhador adquiriu em sua ocupação específica parece ter sido adquirida às custas de suas virtudes intelectuais, sociais e marciais. Essas são as consequências negativas da divisão técnica do trabalho. Mas sem um aprimoramento, né, das forças produtivas, que decorre de um aperfeiçoamento da divisão técnica do trabalho, não haveria, segundo Adam Smith, aumento de produtividade, consequentemente a produção não cresceria e as nações não teriam como prosperarem. Ora, diz ele, essa é a consequência negativa. É o preço que se deve pagar pelo progresso. E isso ele deixa muito claro no final, né, dessa citação que eu acabo de fazer, quando ele diz, ora, em toda a sociedade evoluída e civilizada, esse é o estado inevitável que caem os trabalhadores pobres.
isto é, a grande massa da população, a menos que o governo tome alguma providência para impedir que tal aconteça. Obviamente, né, o Adam Smith tenta aqui amenizar, o governo poderia amenizar nessa consequência negativa, mas a concepção que ele tem de Estado, como nós vamos ver mais adiante, né, é uma concepção que a gente poderia aqui adiantar, mais ou menos o seguinte, que a melhor coisa que o Estado pode fazer na economia é não fazer coisa nenhuma. Né? Então, resumindo, né, a nossa discussão, o objetivo do Adam Smith é investigar as causas do crescimento da riqueza das nações, não só as causas do crescimento da riqueza das nações, que se deve ao aprimoramento das forças produtivas, mas também a natureza dessa riqueza. Como nós já adiantamos, trata-se de uma natureza mercantilizada, em que a troca é a relação social básica da sociedade. E vimos que é a divisão do trabalho, principalmente a divisão técnica, que vai levar ao aprimoramento dessas forças produtivas, mas essa divisão técnica do trabalho tem efeitos extremamente deletérios, negativos para a classe trabalhadora. Mas, diz ele, isso é o preço que se deve pagar pelo progresso. É o preço, né? Diz ele, toda a sociedade evoluída e civilizada, esse é o estado inevitável em que caem os trabalhadores, né? Né? As pessoas que vivem do trabalho. Então aí está o resumo do primeiro capítulo e ao mesmo tempo, né, mostrando o outro lado, né, negativo, né, das causas que levam ao aprimoramento da riqueza das nações. O interessante, né, é que essas consequências negativas da divisão técnica do trabalho de que fala o Adam Smith aqui, também é relembrada por Marx, né, que reconhece que o Adam Smith foi capaz de entender que a divisão técnica do trabalho tem efeitos extremamente negativos sobre a classe trabalhadora. Até o próximo vídeo, então. Tchau.